Quinta-feira, 14 de novembro de 2024, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Muito bom partilhar com você a palavra de Deus e te fazer companhia, onde quer que você esteja. O super abraço de hoje vai para o casal Bruna Riso e Bruno. Eles são de São Paulo, capital, e estão completando hoje 16 anos de união matrimonial. Também para o Celso Neri, que está completando hoje 72 anos de vida. O Celso é de Belém do Pará. Deus abençoe abundantemente a vida de todos vocês. Este podcast é um oferecimento. ArcelorMittal, a maior produtora de aço do mundo. Ativa Atacado. Peças decorativas que vão deixar a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Conheça os nossos produtos. Compre pelo nosso site. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! O evangelho de hoje nos traz de volta a discussão entre Jesus e os fariseus sobre o momento da vinda do reino. Os evangelhos de hoje e dos próximos dias tratam da chegada do fim dos tempos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei-nos ao Senhor conhecer profundamente o mistério da salvação, para que, sem temor e livres dos inimigos, vos sirvamos na justiça e santidade todos os dias da vida. Amém. Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui, não deveis ir, nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o dia do Filho do Homem. Antes, porém, ele deverá sofrer muito, ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A passagem do Evangelho de hoje é muito importante para nós, porque ela nos dá os critérios para ler a história atual com os olhos da fé. E Jesus nos conta onde termina toda a história do homem e do universo e nos revela o sentido do presente a partir do seu ponto de chegada. O fim de tudo não é a morte, mas a vida é a realização do reino de Deus. Já está presente entre nós, sob o sinal da cruz. É por isso que parece que o mal vence, mas na realidade é o bem que vence, aparentemente perdendo. Tudo ficará claro no dia do Filho do Homem, o dia do glorioso Cristo, o cumprimento luminoso da história, o hoje eterno de Deus. Os fariseus pensam no reino de Deus em termos de poder e glória, mas Jesus realiza a salvação fugindo e frustrando todas as expectativas humanas no mistério da sua Páscoa de humilhação e exaltação. O reino de Deus está presente no mundo, mas por enquanto aparece oculto. É como uma semente. A sua realidade só se revelará no futuro, na planta. O texto compara duas estratégias, a que surge na mentalidade do homem e na mentalidade do inimigo, e aquela que vem de Deus. A primeira surge da expectativa de um messianismo triunfalista e real, a segunda de um messianismo humilde,
humilhado e pobre. Jesus escolhe o segundo caminho, que é aquele que lhe foi atribuído pelo Pai. Se ele escolher um caminho oculto e discreto, mesmo a vinda do reino não poderá ocorrer de uma forma diferente. Não será acompanhado de fenômenos grandiosos no céu e na terra, de relatos espetaculares, milagres no sol e nas estrelas, que convirjam imediatamente a atenção das multidões para uma direção ou outra. Lá está ele ou aqui está. O reino de Deus já está em ação com a vinda de Jesus, com a sua pregação, com as suas escolhas. Ele expulsa demônios. Satanás foi derrotado porque o domínio de Deus já começou. Jesus realiza as esperanças dos homens que esperam o reino de Deus no mundo, mas não segundo as suas expectativas, mas segundo o plano do Pai. A presença do reino de Deus é um mistério que só pode ser compreendido através da fé na palavra de Jesus. Mas, na atitude crítica dos fariseus, há a rejeição do judaísmo para com Cristo, da sua escolha de reunir os pobres, os analfabetos, os pecadores. Segundo eles, isso não poderia coincidir com o reino de Deus. Os justos procuram milagres sensacionais que comprovem a vinda do reino, como está em 1 Coríntios capítulo 1. Os falsos profetas anunciam que o Messias poderia aparecer de qualquer lugar para defender o seu povo, mas Jesus adverte que essas são afirmações gratuitas. O triunfo do bem não vem tão rapidamente quanto gostaríamos. Dizer o contrário significa enganar as pessoas. Visto de uma perspectiva humana, Jesus enfrenta uma conclusão sem glória para sua missão. Os sofrimentos que o aguardam são muitos. Ele será rejeitado pelo seu povo, morrerá humilhado na cruz. Mas Jesus, derrotado e morto na cruz, reaparecerá no cenário da história. Sua vinda é comparada a um relâmpago, devido à sua rapidez. Aquele que disse a primeira palavra também dirá a última. O dia do Filho do Homem é o da sua ressurreição e do triunfo final da sua volta. São Serapião. A igreja venera pelo menos 2 santos com este nome. Um deles foi monge dos primeiros séculos e viveu uma vida de solidão no encontro com Deus. O segundo, que é o de hoje, era filho de nobres ingleses e viveu no século XII. Ainda jovem, seguiu o pai na carreira militar, auxiliando nas esquadras do lendário rei Ricardo Coração de Leão. Durante um naufrágio próximo de Veneza, o jovem foi aprisionado pelo Duque da Áustria. Entretanto, o Duque gostou da inteligência e da vida cristã exemplar do jovem e o conservou na corte como assessor. Após a morte dos pais, Serapião resolveu ficar na Áustria e passou a combater junto aos exércitos cristãos contra os muçulmanos. Conheceu assim o exército do rei Afonso III da Espanha e ingressou nas fileiras de combate. Como militar, lutou em várias cruzadas. Em 1220, morando na Espanha, conheceu São Pedro Nolasco, fundador da Ordem de Nossa Senhora das Mercês. Esta ordem se dedicava à defesa da fé, buscando libertar os cristãos cativos dos muçulmanos. Serapião ingressou na ordem e recebeu o hábito mercedário em 1222. Numa campanha de libertação, acabou preso. Como não tinha dinheiro para pagar a liberdade e nem renegou a fé, Serapião foi martirizado. No dia 14 de novembro de 1240, foi colocado numa cruz e teve todas as juntas dos seus ossos quebrados. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que na vossa imensa bondade destes aos homens, pelo exemplo de São Serapião, a certeza de que convosco a vida tem sentido. Dai-nos forças para lutar contra o pecado e propagar a vossa santa palavra. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira para você e amanhã tem a Enciclopédia Bíblica. Eu espero por você.